Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com o Dr. Robson Reis, ele que é médico infectologista, professor da Escola Baiana de Medicina. Dr. Robson, obrigado pela participação aqui, ter aceitado o nosso convite. Queria já começar perguntando sobre essa questão da máscara. A gente até falou no primeiro bloco. Várias capitais, 6, já liberaram o uso de máscara, tanto em ambientes abertos quanto fechados. E outras capitais já liberaram em ambientes abertos. Salvador ainda não cumpriu nenhuma das exigências. E já tem muita gente comparando, dizendo, por que Salvador não liberou e tal. E a gente estava até falando sobre isso. Cada realidade de uma cidade é muito própria. Queria saber, assim, baseado nos números que a gente tem hoje aqui da capital baiana, já dá para arriscar um ambiente seguro, de começar a flexibilizar, ou ainda é muito cedo para isso? Bom dia, André. Bom dia, Vitória. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metrópole e aqueles também que nos assistem através do YouTube. Veja, o assunto máscaras, desde o início da pandemia, né, sempre foi envolvido uma série de polêmicas, vamos dizer assim. Nós lembramos que no começo da pandemia não era nem recomendado o uso de máscaras pela população em geral, mas sim para profissionais de saúde e aqueles que tinham, né, sinais e sintomas de doenças respiratórias. Posteriormente, logo depois do início da pandemia, percebeu-se a importância da máscara para diminuir a dinâmica de transmissão do SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19. Sempre ela foi uma característica importante e sempre uma arma de toda a história, não somente para evitar a transmissão, diminuir o risco de transmissão da Covid-19, mas outras doenças também de transmissão respiratória. Nesse momento, André, o que é importante a gente chamar a atenção? Que em todo o Brasil, isso que você colocou é extremamente importante, nós estamos em um país de dimensão continental, então, ou seja, às vezes a realidade epidemiológica de um estado é totalmente diferente da outra. Até mesmo vacinação. Você vê que nós temos alguns estados do nosso país que não atingiram 50% da população vacinada com a segunda dose, quando temos estados com mais de 80%. Então, é um país de dimensão continental e essas diferenças epidemiológicas de andamento de vacina acabam acontecendo. Porém, de uma forma geral, quando você olha o mapa do Brasil, o que conseguimos ver é que a pandemia, sim, está, de certa forma, desacelerando. Os números hoje são favoráveis para que possamos avançar em relação às medidas de flexibilização. Então, hoje, baseado no fator RT, que é o fator de transmissão, quando menor que 1, significa que a pandemia está desacelerando, baseado no percentual de leitos hospitalares e principalmente de leitos de UTIs ocupados por pacientes com Covid e também pela média móvel, seja de mortes ou de casos novos, nós já temos um momento propício para avançarmos com as medidas de flexibilização. O que se coloca, André, Vitória e nossos ouvintes, é que essas medidas elas devem ser instituídas de forma gradativa para que possamos analisar o impacto de cada medida dessa. Em resumo, neste momento eu sou sim favorável à não obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos. Porém, eu manteria a orientação do uso de máscaras em ambientes fechados, justamente para que essas medidas de flexibilização, como vimos agora, que não existe mais limite para eventos. Então, assim, essas medidas importantes que elas sejam tomadas de forma gradativa para analisarmos os impactos. Em resumo, em ambientes abertos, sou favorável sim à não obrigatoriedade, mas ambientes fechados, eu teria um pouquinho mais de cuidado e manteria a obrigatoriedade de máscaras nesses locais. Certo, doutor. Inclusive, a prefeitura deve anunciar novas medidas. Parece, né, o que a gente tem ouvido falar dos bastidores, que talvez essa exigência chegue a ser realmente colocada, né? O fim dessa exigência da máscara. Mas a gente ainda aguarda realmente o posicionamento oficial. Agora sim, doutor, a gente vê que realmente, de fato, os números da pandemia vêm desacelerando, ela vem arrefecendo, mas sempre há um temor de uma nova variante. Aconteceu no início do ano com a Omicron, os números vinham caindo, chegou a nova variante, explodiu o número de casos. A gente já ouviu falar dessa Delta Cron, né? Seria uma mistura, pelo menos no senso comum, uma mistura de duas variantes, a Delta e a Omicron. Existe realmente um perigo dessa nova variante explodir o número de casos? Ela não provocou esse efeito em outros lugares do mundo? Como é que isso vem sendo monitorado? Olha, André, é importante porque a Delta Cron, quando a gente fala Delta Cron, a primeira coisa que vem na cabeça, de fato, ele é uma recombinação genômica, né, genética, vamos chamar assim para que as pessoas possam entender, de duas variantes. Uma é a Omicron, que é extremamente contagiosa, como nós conseguimos perceber, né, os impactos dela, e a outra, Delta, que é uma variante que ela tem um poder maior de agressividade, de virulência, de letalidade. Então, quando você junta essas duas coisas, parece até que é a tempestade perfeita. Então, é uma variante que a
própria Organização Mundial de Saúde, né, a própria diretora técnica da Organização Mundial de Saúde, a Maria Van Kerkhove, ela coloca que é uma variante que nós vamos ter que prestar atenção, mas que no momento ela não se demonstrou ser mais contagiosa, né, e nem mesmo mais virulenta. Então, até então, ela é uma variante de atenção, mas não é uma variante de preocupação. Então, ou seja, devemos acompanhar como essa variante vai se comportar. Mas não tenha dúvida que o surgimento de variantes acaba sendo um risco para o fim da pandemia. É tanto que o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ele coloca que um dos fatores principais em relação às vacinas seria uma divisão igualitária em todos os países. Porque se o nome é pandemia, significa que o mundo todo está sofrendo com a Covid-19. Então, as variantes, elas costumam surgir justamente naqueles locais onde a cobertura vacinal é menor. Porém, a Delta-Cron, como você acabou de falar, ela não se mostrou ainda nem mais contagiosa, nem mais virulenta, nem mais agressiva. Por enquanto, ela não é uma variante de preocupação. Essa questão da pandemia, doutor, a gente observou durante a pandemia toda que não foi tratada de fato como uma situação global. Cada país buscou a sua vacinação, houve uma guerra, né, uma guerra informal entre fabricantes para desenvolver. Continentes inteiros, como a África, por exemplo, não tiveram a mesma condição de compra de vacinas quanto outros países mais ricos. Isso tudo ajuda essa formação dessas variantes. Mas agora, se nessa situação no mundo, como vocês observam, é uma situação um pouco mais tranquila, no sentido de que os dados não têm explodido em nenhum país, a gente começa a observar a possibilidade de um fim da pandemia, se tudo se mantiver da forma que está? Olha, André, essa possibilidade sim é uma possibilidade real, porém, agora, infelizmente, na última semana, a gente começou, né, a receber notícias, e nos sites que a gente acessa diariamente, da Johns Hopkins, tem outros sites também que a gente consegue avaliar quantitativo de casos novos de Covid no mundo, um certo aumento em alguns países europeus e alguns países asiáticos, sobretudo ali a China, né? Mas, assim, de uma forma geral, o mundo agora, diante daqueles dados que eu falei para você, o RT, percentual de leitos, o fator RT, né, que é o fator de transmissibilidade, percentual de leitos ocupados, de casos novos, é um momento mais confortável. Lógico que sempre fica aquela luzinha por conta esse aumento do número de casos que agora ocorreu em alguns países europeus, né, e sobretudo na China também. Mas a gente sim, né, a gente já pensa o mundo todo já começou a flexibilizar, aliás, em 2021, alguns países posteriormente em 2022, e agora aqui no Brasil como um todo, a gente começa a flexibilizar. O que é importante, André, é chamar a atenção da população. A população não deve se descuidar, né? Aqueles que são mais frágeis, que têm comorbidades, ou aqueles que, né, não se vacinaram por algum motivo, né? É importante que essas pessoas continuem a usar máscara, independente de local aberto ou fechado. É importante o distanciamento físico, higienização das mãos. Porém, agora nós temos uma situação muito mais favorável no Brasil e no mundo como um todo. Qual é essa situação que é importante chamar a atenção para todos? A situação da imunidade híbrida que nós falamos. Então, nós já temos, praticamente em todo o mundo, exceto alguns países ali da África, alguns países da Ásia, um percentual significativo da população com imunização completa, e com a Ômicron, aquela explosão de casos, algumas pessoas também acabaram adquirindo uma imunidade pela doença. E nós sabemos que já tem trabalhos científicos mostrando isso, que quando a pessoa foi vacinado e ele adquire Covid, a imunidade dele vai ser muito superior. Ou ao contrário, ele adquiriu Covid e posteriormente se vacinou, a imunidade dele vai estar muito mais preparada para combater novas infecções, principalmente quadros mais graves. Então, hoje, nós temos essa imunidade híbrida, como nós falamos. Pessoas que adoeceram, que tiveram a doença, foi um quantitativo grande devido à Ômicron, e segundo, a vacinação que avançou muito. Por isso que a gente agora tem um cenário muito mais confortável para pensar em caminharmos em relação ao fim da pandemia. Lógico que existem vários fatores aí que podem interferir nisso, né? Principalmente o surgimento de alguma outra variante que venha se mostrar mais contagiosa e que drible, né, o nosso sistema imune. Doutor, a gente abriu essa entrevista falando sobre a máscara, que são uma das medidas que as pessoas, que os governantes, né, os especialistas falam sobre flexibilização, mas a gente já tem outras, né, medidas que vêm sendo flexibilizadas. Por exemplo, a liberação agora na Bahia de shows sem uma restrição de público, né, shows, eventos, estádios de futebol, isso começa a ser liberado. Essa medida, na avaliação do senhor, já poderia ser adotada diante dos números que a gente tem hoje, ou é um pouco precipitado?
Olha, em relação, nós sabemos, André, é sempre complicado quando você fala em relação ao Covid, mas nós profissionais de saúde, especialistas, temos que expor nossas opiniões baseadas em evidências científicas, em dados. É o momento, sim, de flexibilizar, como nós falamos, o setor de turismo, o setor de eventos, o setor cultural, foram setores que, lógico, os outros setores da economia também, mas esses principalmente, foram os que mais sofreram, né, os efeitos da pandemia, o setor educacional também. Então, é o momento de flexibilizar. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que nesses eventos, muitas vezes, são locais pequenos e a capacidade de pessoas ali, o quantitativo de pessoas acaba sendo muito grande naquele local. E ninguém, independente se você tem ou não, é até triste falar isso, a obrigatoriedade de máscaras de uso nesses eventos, as pessoas não vão utilizar. Só é você ver fotos, você ver filmagens desses eventos e ninguém vai estar utilizando máscaras. Ah, não, tem um local reservado para a pessoa retirar máscara, que é onde ele vai comer, onde ele vai beber. Não vai. Durante todo o evento, as pessoas vão estar ali sem máscara. Então, é aquilo que eu falei, eu teria um pouquinho mais de cuidado com isso, iria de forma gradativa. Poderia liberar um quantitativo total de eventos se tivesse feito uma análise e aquelas pessoas ali, de certa forma, pudessem manter um certo distanciamento entre si. Então, juntar essas duas coisas, liberação total para participação em eventos e retirar a total obrigatoriedade de máscaras, né, na cidade, no estado como um todo, eu acho um pouco temeroso e eu seria um pouquinho mais cuidadoso, iria de forma gradativa, de forma gradual. Aliás, ideia que eu divido com outros colegas também especialistas. Então, eu teria um pouquinho de cuidado em tomar essas medidas todas de vez. Até porque isso já significa a vida na normalidade completa, sem uso de máscara, aglomeração, shows liberados, é praticamente como se a gente vivesse sem pandemia, embora muita gente já esteja fazendo isso mesmo por conta própria. Agora, doutor, uma questão que desde o começo da pandemia, pelo menos desde que começou a vacinar as pessoas, se dizia que a gente teria que tomar vacina contra a Covid basicamente o ano todo, como se faz hoje com a gripe, né, H1N1 e suas variações. A gente já vislumbra realmente essa possibilidade. Todo ano a gente vai ter que tomar vacina contra a Covid e vai ser uma forma de conviver com o vírus, ter uma vida normalizada, mas sempre se vacinando, tendo cuidado com esse vírus que chegou, pelo visto, para ficar mesmo. Olha, André, provavelmente é o que vai acontecer, mas lembramos que a doença é nova. A Covid-19, ela surge em dezembro de 2019 e vira a pandemia em março de 2020. Então, de lá para cá, né, as vacinas foram desenvolvidas, começaram a ser aplicadas e aí sim nós começamos a acompanhar a longo prazo esses pacientes para perceber como é que o nosso sistema imunológico ele vai responder, né, às vacinas. Então, nós teremos uma imunidade mais duradoura, teremos uma imunidade mais curta, será necessária, né, uma vacina uma vacina anual, né? Será necessária essa vacinação anual, exemplo que é feito contra a influenza? Lembrar que a influenza em 2009 também houve a pandemia do H1N1, né? Então, assim, hoje nós temos a influenza com a vacina anual. Provavelmente, o que nós especialistas pensamos em relação a isso, diante do comportamento da doença, diante do que já viu, a questão da imunidade baixando com o passar do tempo, é que essa vacina, sim, ela vai ser anual. Inclusive, o Butantan já estuda até uma junção da vacina contra a Covid-19 junto com a vacina da influenza. Não só o Butantan, como outros locais também, para que sejam aplicados em uma vacina só. Então, provavelmente, sim, essa vacina vai ser anual. Repito, provavelmente. Não podemos afirmar, porque os pacientes, eles ainda são estudados, eles são acompanhados ao longo desse período. Essa vacina aí 2 em 1 seria ótimo, né? Você já imuniza das duas, fica livre de duas doenças. Agora, doutor... Hoje já é até uma técnica, né, André, que se utiliza muito para as crianças, né? A vacina pentavalente, a vacina Sim. Hexa. Então, isso acaba sendo importante. Aumenta a adesão, diminui o número de injeções, né, de picadas, como as criancinhas falam. Então, hoje já é uma técnica consagrada, feita com algumas vacinas, né? Que nossa ciência realmente consiga desenvolver isso, facilita para todo mundo. Agora os mais pessimistas e especialistas também falam que a gente está vivendo agora o início de uma era de novas epidemias e pandemias. Muito tem a ver com a devastação ambiental, espécies convivendo com seres humanos, morcegos e outros animais. Há um estudo nesse sentido de imaginar que essa pandemia que a gente está superando agora e com fé em Deus vamos superar de vez, seria o início de uma era de outras pandemias que podem vir a acontecer?
Olha, como você falou, são várias teorias da conspiração, várias outras teorias. Lembrar que algumas outras doenças elas são extremamente prevalentes. As doenças cerebrovasculares, né, as doenças cardíacas, a obesidade. Então, assim, falando de doenças não infecciosas. E outras doenças que estão aí, HIV, né, a tuberculose, praticamente em todo o mundo também, somente nos países não desenvolvidos ou subdesenvolvidos, como nós falamos. Então, assim, pode sim vir, principalmente diante de fatores climáticos, diante do fenômeno, André, isso é importante chamar atenção, da globalização. Então, antigamente, o paciente ele era descoberto com uma doença na Ásia, para essa doença chegar nas Américas, demorava muito tempo, né? Esse paciente, lógico que a gente está falando de tempo muito remoto, o paciente tinha que sair de navio, no navio ele já poderia falecer, então essa doença acabava não chegando ali. Hoje, com o fenômeno da globalização, você dorme aqui no Brasil, depois de 36 horas você já está na Austrália, né? Em 12 horas você já está nos Estados Unidos, né? Então em 12 horas você já está na Europa. Então, assim, esse fenômeno da globalização faz com que isso aconteça. Exemplo, bactérias multidrogas resistentes. Você falou aí agora em relação à Covid. Nesse período da Covid, muitos pacientes acabaram utilizando de forma indiscriminada antibióticos, né? A azitromicina não funciona para tratar Covid em si. A azitromicina para tratar infecção bacteriana e outras infecções. Então, muitos pacientes utilizaram. Pacientes que ficaram graves tiveram sim indicação formal de usar antibióticos mais fortes para tratar, e isso vai surgindo, vai fortalecendo um fenômeno que a Organização Mundial da Saúde chamou a atenção da resistência bacteriana. Então, aí já é um fenômeno esse muito bem ligado à pandemia da Covid-19. A possível piora de bactérias multidroga resistentes, ou seja, bactérias que são resistentes a praticamente todos os antibióticos até então existentes. Então, provavelmente teremos efeitos sim, esses efeitos não são positivos, fora as vidas que foram perdidas, que foram ceifadas, né, tantas pessoas que perderam seu emprego, perderam suas economias, ainda esses efeitos que posteriormente devem aparecer de forma mais evidente. Não, isso é terrível, essa notícia, né? Porque a gente teve um estímulo aqui no Brasil, em particular, de uso de medicamento que o tempo todo foi alertado que não tinha nenhuma relação com o combate ao vírus. O senhor citou a azitromicina, mas teve a cloroquina, a hidroxicloroquina, a anita, a zinco, uma série de medicações que não tem nada a ver, e agora a gente tem essa possibilidade disso ter fortalecido bactérias que vão ficar resistentes às drogas. Então, terrível, né? Além de tudo, ainda tem esse efeito colateral aí terrível. Olha, André, o que todos nós especialistas colocamos, todos os profissionais de saúde que se dedicaram nesse período à pandemia da Covid-19, o que mais nos entristeceu foi justamente isso, essas fake news, essas notícias que elas saíam rapidamente, elas eram disseminadas, pessoas que não eram da área de saúde e acabavam gravando vídeos, enviando mensagens. Então, assim, uma coisa tão ruim, um verdadeiro desserviço para a população. A ivermectina nem se fala mais, não mostrou benefício nenhum. Todo dia sai um artigo que não houve benefício dessa droga. E tem gente que ainda fica chateado quando você fala isso, mas não sou eu, são as evidências científicas, né? Então, assim, a própria cloroquina, como você falou, a azitromicina. Então, a azitromicina, ela pode trazer um risco, sim, né? Você induzir resistência bacteriana, porque nós sabemos que é um antibiótico utilizado para tratar principalmente infecções vias aéreas superiores, às vezes infecções genitais. Então, assim, pode desenvolver esse fenômeno de resistência bacteriana. E foi e sempre eram assuntos bem divergentes, né? Então, você falasse uma coisa sobre máscara, uns concordavam. Você falasse outra coisa quanto máscara, outros não concordavam, né? Interessante, eu gravava para uma emissora de televisão, a Jovem Pan, que ela tem uma tendência mais direita, e aí vinham as mensagens. Não, mas ele é a favor de vacinar as crianças, e eu dizia que sim. Gravava para a CNN, que era algo mais tranquilo, e as pessoas falavam, não, eu sou extremamente a favor de vacinar as crianças. Então, imagine como as pessoas polarizaram esses assuntos, né? Então, assim, era triste para a gente ver isso, mas hoje, e graças a Deus, sem qualquer tipo de hipocrisia, vocês da imprensa ajudaram muito com que nossas informações pudessem chegar a boa parte da população. E não somente virassem especialistas através de WhatsApp, através de Telegram, alguma coisa do tipo, mas através de rádios sérias como a Rádio Metrópole, né, com outras rádios também, emissoras de televisão, né? Então, o trabalho que vocês fizeram também foi de extrema, e tem sido de extrema importância para a gente poder vencer essa pandemia da Covid-19, principalmente nesse quesito fake news, né? Com certeza. E a ciência tem que trabalhar com evidência, com provas, né? Esse debate ideológico não deve, de forma alguma, afetar a ciência, os resultados objetivos. Dr. Robson, agradeço muito aqui. Não existe mais, André.
Diga. É interessante, só rapidinho, não existe mais, assim, hoje na medicina, não há espaço na ciência para aquela pessoa que ela entra numa discussão científica dizendo assim, ó, mas é meu pensamento, é a minha ideia. Hoje ele tem que ter evidência científica robusta, hoje existe algo chamado medicina baseada em evidência, né? Doutor Luiz Cláudio, professor Luiz Cláudio é uma pessoa que sempre trabalha com isso, é um cardiologista, uma referência nessa área também. Então temos que ter referências sólidas científicas para podermos passar informações concretas para a nossa população e deixando um pouquinho de lado o achismo. Sem dúvida. E por isso que a ciência trabalha com método, com investigação. Os trabalhos são publicados para serem contestados, reavaliados e os resultados serem provados de fato. Não dá para entrar ideologicamente nesses debates e influenciar tanta gente e provocar tanto mal. A gente tem essa resposta aí dessas bactérias que a gente espera que não se confirme, mas já é um cenário terrível e provocado por irresponsabilidades. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Agradeço muito. Obrigado a todos vocês da Metrópole. Lembrar, pessoal, quem não vacinou ainda, vacinar, vacinação completa é importante para vencermos a Covid. Abraço a todos e bom dia.